dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Canta pra Ele bem forte. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra, enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Para sempre. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que está acima de todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Profundas no conhecimento de quem Ele é. Eu declaro sobre a sua vida agora: as muitas águas não podem afogar esse amor. Raízes profundas em quem Ele é. Raízes profundas em quem Ele é, Jesus. Tu és o nosso fundamento. Tu és o firmamento da nossa vida, Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu, e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser. Eu vou construir. Eu vou. Declare com fé.
ressuscitaste. Ele é invencível. És invencível. Acima de cor, só tu és santo, só tu és. Não há só tu és. Ele está vestido com um manto de sangue. Só tu és. Seus olhos são como fogo. Não há outro cor. E em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há outro cor. Só tu és santo. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como. Só tu és santo. Junto com os seres viventes nós cantamos. Ouça Rio de Janeiro. Não há outro como. Ouça Niterói. Ouça Brasil. Mais forte. Só tu és. Pelas ruas da cidade nós declaramos: não há outro, não há outro, não há outro. Só tu és santo. Só tu és. Outro como tu, não há outro como Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui para mais um tempo na presença do Senhor. Hoje, um domingo de ceia. Vamos estar glorificando o nome do Senhor nesta hora. Eu queria que você, nesse momento, nós vamos fazer um clamor pela vida dos irmãos que foram acometidos pela Covid. Vou me lembrar de alguns aqui: Marcelo, a vida de André, né? Quero me lembrar de Altonei também, alguns que estão com chikungunya, como Alexandre, e outros irmãos que porventura esperem em Deus que não estejam, mas se você lembra de algum outro, você vai nos elevar em oração. Nós vamos começar essa manhã clamando ao Senhor, pedindo a Deus que ponha a sua mão sobre a vida dessas famílias e de outras famílias, amigos que a gente conhece, para que faça cessar tudo isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta hora, ó Deus, te agradecer por esse momento de estarmos aqui na tua presença, Pai, ó, declarando, Senhor, a tua vitória sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Pai Santo, Pai querido, nós repreendemos agora toda ação maligna, Senhor, ó Deus, sobre a vida desses irmãos que estão acometidos, Senhor, pela Covid. Deus, que o Senhor ponha a tua mão agora, repreendendo todo espírito de enfermidade, que o Senhor faça com que os corpos dos teus filhos possam reagir. Ó Deus, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, ó Pai,
Pedimos ao Senhor nesta hora que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão enfermos na nossa igreja. Passa a tua mão, Senhor, quebra as cadeias, quebra as correntes. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja trazendo direcionamento, a visão daquilo, Senhor, que está acontecendo. Ó Deus, para que possamos estar orando segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Deus Pai, Deus amado, nós queremos clamar o teu nome por este momento. Fala conosco através da tua palavra. Ó Deus, usa a minha vida como instrumento afinado nas tuas mãos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Vou começar hoje já bebendo uma aguinha. Amém? Nós vamos falar hoje sobre a esperança que supera a injustiça, a parte 2. Vimos, né, na quarta-feira, e foi uma grande bênção. Alguns irmãos, né, viram aquela situação de como abençoar, como ser bênção, né, na vida de uma pessoa que às vezes nos maltrata. E hoje a gente vai ver a parte 2 desse estudo, né, vai estar lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 a 21. Eu queria que os irmãos pudessem abrir conosco aí, ou ler, né, no nosso estudo. Diz o seguinte: escravos, sujeite-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos começar daqui hoje, e eu quero falar só antes de passar o próximo slide, trazer a percepção do que, mais uma vez, Pedro estava escrevendo para os crentes que estavam fugindo, né, do Império Romano, da perseguição do Império Romano, e foi um problema naquela época, né? E eu quero agora, pode passar, Felipe, o contexto histórico desses versículos. É bom sempre, quando a gente lê um versículo, entender por que foi escrito aquilo e o porquê do contexto histórico. Olha que coisa interessante. Na época da igreja primitiva, havia 60 milhões de escravos no Império Romano. Imagine que o Império Romano, ele aglutinava gente da Babilônia, ninivitas, toda a área ali, ele pegava gente. Aonde o Império Romano chegava, ele ia fazendo escravo dos povos. Então tinha 60 milhões de escravos. Os escravos não desempenhavam só tarefa servis, como capinação, como questão de limpeza de casa. Não era só isso que os escravos faziam. Muitos viviam em escravidão, como médicos, professores, músicos, atores, secretários e cargos administrativos. Eram escravos, mas tinham essa profissão. Eles desenvolviam os seus talentos ali em Roma. Os romanos, irmãos, por natureza, eles não faziam nada. Eles entendiam que eles eram senhores e tinham que ter, como eles eram império, tinha que ter escravo para tudo. Os escravos não tinham permissão para se casarem, mas eles coabitavam. Eles tinham relações sexuais, mas não podiam se casar, né? Não podia fazer parte da lei romana. Não se tornava um cidadão romano. Então, tinha todo esse processo. As crianças que nasciam dessa parceria era propriedade do Senhor e não dos pais. Então, se uma pessoa era dono de uma outra e eles procriavam, a criança que nascia não era dos pais, era do Senhor, né? Que era dono deles. O que quer que um senhor fizesse a um escravo, seja imerecidamente ou com raiva, voluntário ou involuntariamente, por ter se esquecido, depois de ter pensado muito, consciente ou inconscientemente, é juízo, justiça e lei. Então, assim, independia se o cara estava chateado, calmo, se ele fez pensando ou de forma impensada, se ele agiu contra o escravo de forma merecida ou imerecida, era o juízo, justiça e lei. Não tinha nada, absolutamente nada, que viesse contra o Senhor, que fizesse qualquer coisa contra o escravo. Era assim que as coisas aconteciam.
Olha o que diz: mesmo diante disso tudo, preste atenção, mesmo diante disso tudo, muitos escravos eram tratados não de forma cruel, né? E tornavam-se membros muitas vezes e amados da família e de confiança. Então, os escravos, muitos deles não eram só maltratados, tinham muitos que eram bem tratados, se tornavam da família, mas era escravo, né? Eram pessoas que eram amadas, mas eram escravos, né? E de confiança, guardava coisas, valores, mas eles eram escravos. Então, deu para entender rapidamente o pano de fundo do que nós acabamos de ler, né? Lá em 1 Pedro 2:18 a 21, quando o próprio Pedro manda que a gente se sujeite aos senhores e diz que isso é louvável por motivo de consciência para com Deus, né? E fala da vantagem que tem de você ser preso, né? Que não há vantagem nenhuma em você ser preso quando há motivo, mas a vantagem está em quando não há motivo. Então Pedro traz uma percepção daquilo que era realmente natural. Passando o próximo slide, nós vamos ver que essa era a realidade do mundo no primeiro século. Nos primeiros 6 anos pós-Cristo, essa era a realidade de escravidão, do Império Romano ascendendo, dividindo, matando pessoas, né? Então Pedro pediu aos escravos que fossem submissos aos seus senhores. Diante dessa realidade, diante disso que estava acontecendo, a carta de 1 Pedro é uma carta pedindo aos escravos cristãos que fossem submissos aos seus senhores. Irmãos, que luta, que situação dificílima. Mas assim, é algo que vai mexer com a nossa santidade, é algo que vai mexer com a nossa identidade. Quando a gente lê 1 Pedro, é um confronto de épocas, mas é um confronto também de entrega. É necessário que a gente se entregue, que a gente possa ter entendimento do que Deus está nos dizendo esses dias, através da carta de 1 Pedro. Vamos ver. Facilmente, os escravos que se tornaram cristãos poderiam pensar que o cristianismo poderia lhes dar liberdade de romper com os senhores, com seus senhores. Esse era o entendimento, talvez, de algumas pessoas que se tornavam cristãs, né? Não só judeus, mas gregos e pessoas de outras nacionalidades que se tornavam cristãs, que estavam debaixo, né, da tutela do Império Romano. Eles poderiam ter essa ideia: eu vou me tornar cristão e aí a gente vai ter uma liberdade, nós vamos romper politicamente com Roma, nós vamos destruir Roma, nós vamos nos unir, ser um grande exército para dividir Roma. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse que não era bem assim, né? A história não era bem essa. Nós não fomos chamados para fazer isso, nós não fomos chamados para viver isso. Irmãos, é algo assim, muito lindo você entender o que é ser um cristão, o que é viver o Evangelho, o que é você viver e ter a percepção de estar na presença de Deus. É algo que transpassa o entendimento dos nossos dias totalmente. Você não vai conseguir entender se você não tiver o Espírito de Deus, o que Deus está querendo lhe dizer nesse momento. É necessário que o tempo de Deus se estabeleça para que as cadeias sejam quebradas, né? Então, assim, enquanto as pessoas achavam que ser cristão era poder se juntar para poder romper com os senhores de Roma, é necessário, irmãos, que o tempo de Deus se estabeleça para que cadeias sejam quebradas. E sabe, a gente precisa ter um entendimento que Deus tem propósito e sonhos, e as coisas não vão acontecer assim. Às vezes pode, mas às vezes Deus vai levar a história, Deus vai levar, quem sabe, uma geração, 2 gerações, para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus vai levar anos, dias, meses, a gente não tem como controlar isso. Então o que é que acontece? Só séculos depois, olhe bem, só séculos depois, né? O cristianismo se infiltrou na cultura, preste bem atenção, o cristianismo se infiltra na cultura e derrota a escravidão. Não foi algo que aconteceu
eu me converti, Jesus veio e tal, com 10 anos depois de Jesus, tudo aconteceu. Não, a coisa estava acontecendo, né? Preste bem atenção, séculos depois, né? Séculos depois, não foi no primeiro século, o cristianismo continuou se filtrando na cultura e derrotou a escravidão. Isso não aconteceu logo no primeiro século. Isso lhe diz alguma coisa? Tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente vai ter que conviver, dar testemunho, a gente vai ter que conviver com injustiça para quebrar as cadeias e as correntes. A gente não pode ter o entendimento de que eu sou crente agora e as coisas vão acontecer, tudo vai mudar. Não vai exigir de mim, de você, uma renúncia para viver o evangelho em lugares hostis, em famílias hostis, com problemas com o filho. Deus está pedindo algo de mim, de você, que a gente não percebeu. Às vezes parece injusto o que algumas pessoas, ou que nós passamos, porque todos nós temos a nossa cota de batalha. Mas é necessário se esperar o tempo de Deus. Precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Precisamos ter esse entendimento de que as coisas não vão acontecer como a gente espera, ainda que esteja doendo sobre as nossas vidas, ainda que possa estar trazendo humilhação. Aguarde o tempo de Deus e viva, né? Praticando bem a quem lhe persegue. Embora Ele nos ordene que sejamos sal e luz e que sejamos canal de transformação e justiça em nossa cultura, a principal prioridade de Deus é transformar o coração humano de forma individual. Essa é a principal prioridade de Deus. É isso que Deus, Ele tem como alvo principal, né? Ele quer transformar o coração humano, e o coração humano aqui não tem lado. O coração humano aqui pode ser um romano cruel. Deus quer transformar a vida do romano cruel, ou o judeu, ou o cristão que está sendo humilhado. Esse é o grande paradigma, que a gente não quer entender isso. O problema, irmãos, não é quem está escravizando ou quem é escravo. O problema não é quem está em cima ou quem está embaixo. O problema é que Deus está usando a conjuntura e toda a sociedade para transformar o coração do homem. O problema não é se sua família mora num palacete ou num casebre. Nada disso. Você tem que viver o que Deus está lhe trazendo e fazer com que isso reflita a glória de Deus na sua vida. É difícil para nós, irmãos, é verdade, lermos 1 Pedro 2:18 a 21. É muito difícil, porque fala de se sujeitar a alguém que nos persegue, que nos mata. Nossas referências são tão diferentes, pois são de visão ocidental. A gente não consegue perceber uma visão do Oriente, como eles viviam isso. A nossa percepção hoje, quando a gente lê 1 Pedro, é uma percepção do século XX, aonde tecnicamente, preste atenção no que eu estou falando, tecnicamente não se há escravidão, mas a gente sabe que há. Não é verdade? A gente sabe que há, mas tecnicamente a gente sabe que não existe mais aquela escravidão velada, aquela coisa que era tida como oficial. Não existe, mas então a gente tem dificuldade de ler 1 Pedro 2:18 a 21. Aí quando a gente lê, tem pessoas que travam. Diz, meu Deus, mas como é, pastor, que eu vou poder se sujeitar com todo temor aos senhores que me faz mal? Como é que eu vou ter que me sujeitar não somente aos bons, mas também eu vou ter que me sujeitar aos senhores maus? Como é que eu posso fazer isso? A gente se pergunta, é verdade. Mas aí entra muitas coisas que nós vamos estudar nesse momento. Muitas coisas estão em jogo aqui. Não é a situação, é o propósito de Deus. Mas vamos lá. Talvez muitos gostariam de reescrever a palavra de Deus para adequá-la, né? Quando lê 1 Pedro 2:18, diz, eu vou mudar isso aqui, mas eu quero lhe dizer, não podemos fazer isso.
As Escrituras devem falar por si só, ela tem um recado para mim, para você. Talvez o recado de Deus não seja aquilo que você espera, não seja aquilo que você está sonhando, não seja aquilo que você está querendo, mas Deus tem um recado para você, irmãos, e nós precisamos começar a entender. Há momentos que Deus diz saia, mas há momentos que Deus diz fique e glorifique o meu nome no meio dessa situação. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei que tipo de injustiça você tem passado, mas às vezes e quase sempre Deus tem dito fique, é tempo de carregar a cruz. Talvez você diga, essa instrução de Pedro é ótima se estivermos um bom Senhor. É maravilhoso ser escravo de algum tipo de São Francisco de Assis, né? Uma pessoa tranquila, tal. Se estivermos trabalhando para um chefe que mais parece um santo, tudo é legal. E nos submeteremos a ele felizes. Não é assim? Quando a gente trabalha para alguém que é legal, a gente se submete e gosta, chama até de pai, de mãe, e diz que é da família, porque o cara é legal. Mas se estivermos trabalhando para uma pessoa insensível, gestor injusto, as orientações de Pedro nos incomodam. São incômodas para a gente. Porque o tratar bem quando tudo vai bem não há mérito algum. Eu não sei quantos de vocês têm se queixado de chefes. Eu não sei quantos de vocês têm se queixado de famílias. Quem sabe você se queixou do seu pai, da sua mãe, pelo jeito que eles são. Quem sabe você se queixa dos filhos. A gente vive se queixando daquilo que Deus nos colocou para viver. A gente vive se queixando, a gente prefere amaldiçoar do que liberar uma bênção. A gente tenta se livrar de problema, como a gente fala aqui em Salvador. Mas é tempo da gente estar trabalhando para uma pessoa, né, que seja insensível, injusta, mas que você possa também tratar bem. E quando você lê Pedro e que está trabalhando para uma pessoa dessa, você se sente incomodado. Pode até ser que você não queira ouvir isso hoje, mas há muitas verdades nos versículos 18, 19 e 20, 18 e 19 de 1 Pedro 2. E nenhuma dessas verdades você vai ver na Globo, você vai ver na CNN, ou qualquer outro órgão de imprensa. Você não vai ver na revista Caras essas verdades. É necessário, irmãos, que a gente esteja preparado. Primeiro, eu vinha falando já há algumas semanas dentro de 1 Pedro, a necessidade de entendermos a nossa identidade, quem você é em Cristo. A necessidade de se tornar um discípulo, carregar a cruz e negar-se a si mesmo. Irmãos, não pode existir discípulo sem cruz. Nós precisamos trazer isso, né, dentro do nosso íntimo, para que as coisas comecem a clarear, comecem a perceber. Você comece a se entender, porque o que vem, o que Deus espera de mim, de você, às vezes pode ser uma grande renúncia, pode ser um entregar de si mesmo. E é isso que nós vamos estudar. A tendência natural do coração humano é lutar contra tratamentos injustos e irracionais, não é verdade? O coração humano é natural, a gente viu isso na semana passada, na quarta-feira. Né? A gente briga, a gente se levanta, a gente quer discutir, a gente não aceita. Quando a gente se sente injustiçado, a gente vai atrás dos nossos direitos, a gente fala mal, a gente derruba o outro. É assim que a gente age. O coração humano, a natureza humana, ela pede isso. Nós vimos aqui o passivo, né, que fica quietinho, mas dá para cuspir na comida dos outros. A gente viu tudo isso. Então, a tendência natural do coração humano é lutar contra os tratamentos injustos e irracionais. Pedro diz que buscar vingança por causa dessas coisas pode ser um sinal do seu senhorio sobre suas próprias questões. Em outras palavras,
quando eu sou atingido por alguém e que me deixo controlar pela vingança, o meu Senhor deixa de ser Cristo e passa a ser um sentimento que eu estou nutrindo pela pessoa. É um sentimento que vai mandar eu fazer, ou ofender a pessoa, ou falar mal da pessoa, ou tratar com indiferença a pessoa. Eu estou sendo guiado agora por esse sentimento. Eu estou sendo movido agora por esse sentimento. Em outras palavras, o meu Senhor agora é o meu sentimento. Você está entendendo o que você às vezes está vivendo? Quando você não consegue separar e entender que você hoje é um homem, uma mulher de Deus, e qualquer coisa que pise ao seu calo, você se deixa levar e aquilo vai derrubar a sua vida. Você agora tem um novo Senhor, deixou de ser Jesus e passou a ser a raiva, a vingança. É ela que controla a sua vida, a inveja controla a sua vida. Ela é o Senhor da sua vida. E nós precisamos, irmãos, romper com isso nesse momento. Você só tem um Senhor, que é Jesus Cristo. Você não pode se deixar levar por isso. Olha o que diz o próximo slide. Na verdade, a vingança torna-se totalmente inapropriada para aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo. Se eu estou debaixo do senhorio de Cristo, eu não posso ter outro Senhor. Tudo aquilo que domina a sua vida, que diz o que você deve fazer quando você, às vezes, é atingido. Você já viu? Quando a gente é atingido, a carne se levanta e a gente quer de toda forma resolver. Mas, irmãos, deixe o Senhor ser o Senhor da tua vida. Deixe, desculpa a redundância, deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Permita que Ele guie você em tempos de dificuldades e de luta, de injustiça. Permita que o Senhor lhe dê a orientação que você precisa. Pode ser uma orientação para os olhos dos homens tosca, como foi a orientação para Josué. Irmãos, eu sempre falo isso para vocês, mas é estranho você ver um capitão de guerra, alguém talhado para a guerra. Sabe o que é que ele fez? Ele ora a Deus para poder vencer Jericó, e Deus disse: comece a dar voltas. Comece a dar voltas. Quem ouve a Deus está propenso a ouvir coisas ilógicas, mas que dão resultados. Quem ouve a Deus está propenso a ouvir coisas que ao homem natural é ilógicos, mas que traz a vitória, e Deus tem a vitória na sua mão. É uma questão de crer. Você precisa crer que o que Deus está lhe dizendo parece ser ilógico, mas o Senhor está lhe dando a vitória. Os cristãos devem ser diferentes das demais pessoas à sua volta. Você está entendendo? Está vendo onde é que eu estou chegando com vocês? Nós não somos iguais, irmãos, ao homem natural. Acabou isso. Nós somos diferentes. Nós somos tratados por Pedro na carta como peregrino. Verso 11 diz isso. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós não somos deste mundo. Nós não fazemos parte desse sistema. É uma questão que você agora precisa decidir. O que você quer ser? Quem você é? Você quer ser um cristão autêntico? Alguém que possa caminhar com Cristo e está disposto a ouvir o Senhor e, através da sua palavra, entender que Deus pede algo para você. Quem sabe um perdão, quem sabe uma restituição, quem sabe o Senhor está lhe dizendo nesse momento que você precisa se arrepender dos seus pecados. É tempo da gente começar a enxergar o que está acontecendo. Os cristãos devem ser diferentes das demais pessoas à sua volta. Você é diferente? Qual é a diferença que tem entre você e seu colega de trabalho quando o seu dinheiro some? Qual é a diferença que tem entre você e quem sabe alguém na sua faculdade quando você vai fazer uma prova? Qual a diferença que tem entre você e quem sabe um seu vizinho quando você está passando luta dentro de sua casa? Como é que vocês reagem?
Qual é a diferença, irmãos? A Bíblia diz que nós precisamos ser diferentes. O crente não é mais do mesmo. Esse é o problema, irmãos, porque tem muitos crentes conformados dentro da forma do mundo e ele não consegue entender o que Deus tem a dizer na palavra. Ele acha que é pesado demais, não é. Deus diz que o fardo dele é leve e suave. É necessário que eu e você abramos os nossos olhos. É necessário, irmãos, que tenhamos a visão de que nós somos diferentes. A nossa atitude, a leitura que a gente deve fazer das coisas nesse mundo é diferente do homem natural. Você não faz a mesma leitura. Esse é o grande problema. Sabe qual é o grande problema? É que a gente está fazendo a mesma leitura do mundo e a gente não para ouvir o que a palavra tem a dizer a respeito de tudo o que tem acontecido. O que está valendo é o que eu acho, são os meus sentimentos. O que está valendo é o que eu quero que seja feito, é a minha vontade. Não importa, eu sou crente, mas eu quero que seja a minha vontade. Não é bom, não, irmãos. Se dobre hoje, você é diferente das demais pessoas. Duas coisas importantes eu quero dizer dentro dessa diferença. Primeiro, a nossa atitude tem de ser a submissão ao Altíssimo. Irmãos, alguém que é diferente, ele tem a submissão ao Altíssimo. Essa é uma atitude. Você tem que ser uma pessoa de atitude, irmãos. Se submeter ao Altíssimo, a sua palavra. Não pode ser um Nutella, não pode ser uma pessoa, uma banana batida. Um crente tem que ser uma pessoa de atitude, de submissão ao Altíssimo. Ainda que venha sofrer na própria pele. Eu vejo o caso de Ananias. Imagine, irmãos, Ananias está ali, uma pessoa um anônimo praticamente. Do outro lado estava o grande e terrível, temido Saulo. E Deus olha para Ananias e manda ele lá orar para o Saulo. Irmãos, isso é atitude, submissão ao Altíssimo. Nós estamos vivendo dias, irmãos, de crentes sem atitude, crentes que não olham para a palavra, olham para si mesmo, discutem coisas de si mesmo. Irmãos, tem coisas que a minha carne pede que seja diferente, mas eu preciso entrar no crivo da palavra e me calar, e dizer assim que papai quer, é assim que o Senhor quer que seja feito. Não é a minha justiça, não é a justiça coletiva, é o que Deus quer que seja feito. É o projeto de Deus diante do que tem acontecido. Então, atitude é uma coisa importante. A segunda coisa é o foco. Nosso foco precisa estar nele. Nele. Não tire os olhos do Senhor. Em todo tempo, em tempo de luta, em tempo de paz, tem um foco nele. O que é que Deus está fazendo aqui? O que é que Deus está querendo fazer com esse reboliço todo de pandemia? O que é que Deus está querendo nos dizer com esse reboliço todo de racismo? O que é que Deus está querendo me dizer dentro da minha casa? Deus está fazendo algo. Não tire o foco de Deus. O problema não é quem morreu, quem matou. O problema não é a pandemia. O problema é que Deus tem um propósito em você. E o crente, aquele que é transformado, nascido de novo, que tem um compromisso com Deus, ele busca o foco em Deus. O que é que Deus está fazendo? Nada do que está acontecendo fugiu do controle de Deus. Absolutamente nada. O crente precisa manter o foco e dizer assim: olha o que é que a palavra está dizendo. Olha, vamos ver, Deus tem algo nesse negócio aqui. Não é algo humano, não é algo só de pandemia da OMS que diz que agora a cloroquina pode ser boa. Não é nada disso, é Deus trabalhando. Atitude e foco.
uma pessoa que é transformada, renovada, aquele que é uma nova criatura, aquele que conhece ao Senhor, ele precisa ter. Atitude significa submissão ao Altíssimo, e foco precisa estar nele, só nele. Não olhe ninguém, irmãos. Em tempo de justiça, não olhe ninguém. Em tempo de lutas, não olhe ninguém. Olha o que eu estou lhe dizendo. Deus tem um propósito nas tuas lutas. Deus tem um propósito nas nossas lutas. Em tempo das nossas humilhações, o Senhor está presente e Ele não nos abandona. Ele é a esperança em tempo de injustiça. Ele é a esperança em tempo de injustiça. Esse tipo de mudança agrada a Deus. É isso que Deus espera que seja mudança em nossas vidas. É isso que Deus espera que aconteça dentro de nós, né? Deus espera algo acontecer. Vamos ler o verso 20 e eu quero lhe pedir que você tenha calma agora para ler esse verso. Vamos ler? Pois, que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? Qual é a vantagem em você ter que suportar açoite porque cometeu mal? Roubou, está preso. Será que tem vantagem de ser preso porque roubou? Não. Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável, agradável a Deus. Olhe bem, irmãos, há uma diferença muito grande aí. Há uma diferença muito grande. O sofrimento, a injustiça, né? Ela é pautada quando você vive algo, né? E a pessoa e alguém lhe persegue você fazendo as coisas certas. A Bíblia diz que isso é louvável, agradável ao Senhor. Preste atenção que Deus está lhe dizendo aqui. O que você está vivendo, o que você está sofrendo, se é fruto de injustiça, isso é agradável a Deus. Agradar a Deus não é só cantar, nem pregar, nem pular. Agradar a Deus também é entender que há momentos que vamos passar tempo de injustiça, quando estamos fazendo as coisas certas e de repente somos injuriados. Isso é agradar a Deus. É ter a percepção do que Deus está fazendo. Atitudes que agradam a Deus. Primeira, saber viver tempos de justiça praticando coisas boas. Olhe bem. Atitudes que agradam a Deus dentro desses dos versículos que a gente leu é saber viver tempo de justiça praticando coisas boas. Você já parou para pensar sobre isso? A tendência do meu coração qual é? Se eu faço coisas boas e estou vivendo e sendo injustiçado, qual é a tendência do meu coração? Não praticar mais coisas boas, boicotar, abrir mão, perseguir a pessoa, falar mal, destruir a vida. Olha o que é ser cristão na essência, de raiz. Não é esse negócio só de pregação bonita, só de cantar bonito. É algo que nós precisamos aprender a viver. Você precisa saber viver a injustiça praticando coisas boas. Eu estava conversando com alguns irmãos, falando que nós precisamos aprender a sofrer. E estava dizendo a esses irmãos que um dia eu estava vendo um técnico de futebol, de um time que estava sendo atacado o primeiro tempo inteiro. Não era o Vitória não, né? Estava sendo o primeiro tempo inteiro atacado e tal, lá vai. Terminou o primeiro tempo, aí o repórter perguntou ao técnico, como é que você está vendo o seu time sendo atacado sem parar? Ele disse assim, nós aprendemos a sofrer. Nós aprendemos a sofrer. Irmãos, veio o segundo tempo, continuou o ataque e de repente
teve uma bola de contra-ataque, esse time que estava sofrendo fez o gol e ganhou o jogo. A vida do crente muitas vezes é assim, ele vive ataque dia e noite, no primeiro e no segundo tempo, mas eu quero lhe dizer que a bola do contra-ataque já está chegando na sua vida e Deus está preparando a hora da bênção sobre você. Você não precisa se preocupar, aprenda a sofrer na presença de Deus, aprenda a viver o sofrimento praticando coisas boas, entenda que a bola do contra-ataque está chegando sobre você e você vai ganhar esse jogo. Não é hora de murmurar, não é hora de se maldizer, não é hora de se levantar, não é hora de fazer boicote, de armar coisas contra ninguém. Você precisa ser um cristão autêntico, viver a palavra de Deus, caminhar dentro daquilo que Deus quer. É isso que Deus está esperando de você nessa hora. Não é tempo de você se desesperar, não é tempo de você querer destruir tudo, não. Olha o que Deus está dizendo, aprenda a sofrer na minha presença. Deus está dizendo, olha, faça coisas boas, isso me agrada. Se é injustamente, isso me agrada. Agora, se você é um mau funcionário e está sendo perseguido, irmãos, aí já foi. Você está sofrendo justamente, mas se você é um bom funcionário, se você é um bom pai, se você é uma boa mãe, se você é um bom filho e está sofrendo, não se preocupe. A bola do contra-ataque está chegando e você vai ganhar esse jogo. Veja o contraste. Nenhum crédito é atribuído a uma pessoa que sofra por causa das suas próprias ações. Não há crédito para essa pessoa que sofre porque é ladrão, sofre porque é maledicente, sofre porque é um crente que vive uma coisa, fala uma coisa e vive outra. Não há crédito para essa pessoa não tem crédito. Mas há crédito quando uma pessoa sofre injustiça, mesmo quando suas ações são boas. Essa pessoa tem crédito diante de Deus. Essa pessoa é uma pessoa que agrada ao Senhor. Irmão, você não está percebendo que Deus tem permitido algumas coisas em nossas vidas para que a gente tenha a oportunidade de agradá-lo, para que a gente tenha a oportunidade de viver isso. A segunda coisa, a expressão traduzida como agradável a Deus é a graça, favor imerecido. Isso para mim aqui, irmãos, é uma revelação fantástica, né? Nós precisamos não só experimentar a graça, mas destilar graça em tempos de justiça. Quando é que eu recebo e vivo a graça de Deus? Eu mereço graça? Felipe merece graça? Você merece graça de Deus? Nenhum de nós merecemos. Mas a Bíblia diz que Deus derrama graça. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Eu não só experimento da graça, mas a Bíblia, e agora entendendo 1 Pedro, a Bíblia diz que eu devo destilar a graça. Às vezes, irmãos, o ambiente onde eu trabalho não merece as minhas boas ações. Às vezes, a família com quem eu tenho não merece o que eu faço. Às vezes, irmãos, quem sabe no condomínio, aonde você vai, o Brasil que você mora não merece pessoas como vocês. E o que é que nós vamos fazer como crente? O ímpio, eu já sei o que é que faz. O ímpio, quando algo, ele sabe que não está bem, ele estoura. Mas o crente que experimenta da graça, ele tem que destilar graça. Ele tem que participar desse movimento de Deus, do favor imerecido. Eu sou aquele que tenho que destilar a graça de Deus aonde eu estou sendo injustiçado. Não pode ser chamado de graça se não há injustiça, porque graça é um favor imerecido. Imagine se eu andasse certo e Deus dissesse, eu vou derramar minha graça sobre você. Não era graça. Vocês estão entendendo? Entendeu, Felipe? Porque se Felipe entender, eu sei que é o parâmetro aqui. Você já imaginou? Graça é um favor imerecido.
Aí você anda certinho, Deus disse, eu vou lhe abençoar com a graça. Não, irmão. Nós somos abençoados sem merecer. E nós devemos abençoar outros, não é porque outros mereçam. Às vezes iremos abençoar porque não merece. E isso é graça de Deus. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo nesse momento? Você está entendendo o que o Senhor está querendo de você como crente nesses dias? Você está entendendo que a sua postura tem que mudar no trabalho, na faculdade, dentro da sua casa? Você tem que destilar graça de Deus dentro da sua casa. Você tem que destilar graça de Deus no seu condomínio, aonde você tem sido injustiçado. Deus está dizendo, é tempo de agir com graça. E graça é você fazer coisas boas a quem está lhe agindo com você com injustiça. Dessa forma, irmãos, iremos revolucionar o ambiente no trabalho ou qualquer outro lugar ou situação. Você está entendendo agora o que foi que Pedro disse àqueles que estavam fugindo? Em outras palavras, Pedro está dizendo, destile a graça que vocês experimentaram sobre os romanos que são cruéis. Libere o favor imerecido para eles, abençoe eles de forma graciosa. Meus irmãos, que coisa linda, que isso é uma revolução nas nossas vidas, é palavra de Deus que está revolucionando os nossos corações. Não é algo, irmãos, pautado na matemática, onde 2 e 2 são 4, não há lógica. A Bíblia diz que é um ato de graça. Nós vamos revolucionar um ambiente no trabalho, em qualquer outro lugar ou situação. Pode passar. Por que a filosofia cristã é revolucionária? Por que há essa revolução na filosofia? Já deu para entender por que faz a revolução, né? Porque é o destilar da graça de Deus através das nossas vidas. Aonde não precisa, aonde não merece, aonde nós somos injustiçados, açoitados, ali se apresenta eu e você, que vai carregar esse momento. Irmão, se Jesus não tivesse carregado a cruz, nós não estaríamos aqui. Pode passar. Porque não trabalhamos somente pelo crédito. Né? É revolucionário, irmãos, a filosofia cristã é revolucionária, porque a gente não trabalha pelo crédito, pelo prestígio, pelo salário, pela reputação, pelos benefícios. Olhe bem, você e eu, a gente não deve trabalhar só pelo prestígio de querer ser reconhecido, pelo salário de querer ganhar mais. Irmãos, é outra vida. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Ou você entende que você saiu do império das trevas e agora está no reino do Filho. E no reino do Filho não é só parar de beber e fumar, não é só parar de adulterar. Você tem que encarnar todo um processo, se vestir de uma nova criatura, se vestir do novo homem, dizer a partir de hoje, se levanta um novo homem, uma nova mulher nessa casa, nesse lugar, nesse bairro, na faculdade. É isso que Deus espera da gente, de mim. Ele não está esperando um pastor eloquente, alguém sábio. Deus está esperando de mim alguém que trabalhe sem querer prestígio, sem querer crédito, sem nada salário, pela reputação. Não deve haver essa preocupação, porque se tiver, você vai tentar defender. Se tiver, você vai tentar se justificar. E Deus quer que você simplesmente cumpra o que Ele está lhe mandando. Trabalhamos, irmãos, sabe para quem? Para a glória de Deus em qualquer coisa que façamos. Não importa se o trabalho tem sido debaixo de perseguição e açoites, se você está vivendo, cooperando de forma bondosa em um ambiente injusto, Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe honrar. E o propósito de Deus vai ser cumprido naquele lugar. Irmãos, eu quero, parado aí mesmo, Felipe, eu quero trazer uma visão dos bastidores espirituais do que acontece. Olhe bem como as coisas, elas vêm dentro desse. Eu vou começar a falar um pouco da história de Jesus para que você entenda a sua. Irmãos, a Bíblia diz que a terra,
as pessoas estavam como ovelhas sem pastor, andando em trevas. Trevas de morte. Preste atenção. Deus manda Jesus, que se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Eu quero que você abra a sua mente para você entender. Olhe bem, o mundo estava em trevas. As pessoas viviam como ovelhas sem pastor. Deus manda Jesus. Qual o único meio de Jesus alcançar o propósito de Deus? Irmãos, Jesus não foi exaltado. Jesus não foi, a Bíblia diz que ele tomou forma de homem, se humilhou e humilhou-se até morte de cruz. Jesus passou por momentos de humilhação, de tristeza, de angústia. Irmãos, a glória de Deus muitas vezes não vai se refletir em tempo de triunfos. É necessário que você e eu tenha essa percepção do mundo espiritual. Às vezes o Senhor nos coloca em lugares de trevas, para que a gente possa destilar graça. Imagine agora que você é agente de graça de Deus para as nações, para dentro de sua casa, em lugares que não merece, não tem merecimento. Deus vai usar a sua vida para liberar graça. A Bíblia diz que Jesus era cheio de graça e de verdade. Meu Deus, é algo tremendo que nós estamos vivendo nesse momento, nesse estudo. Você precisa abrir a sua mente para entender o que está acontecendo com você. Jesus não chega triunfando e não se queixa porque as pessoas não lhe seguiam, ou porque as pessoas tentavam lhe bater e falavam mal. Não, Jesus entendeu que era graça. Ele tinha que viver e destilar a graça sobre um lugar que não merecia. E agora eu quero também trazer para você e dizer a você que não haverá dissipação de trevas no seu casamento, na vida da sua família. Não haverá dissipação de trevas sobre o Brasil. Não haverá dissipação de trevas aonde você tem sido perseguido, se você não estiver disposto a destilar a graça de Deus em humilhação. Porque o destilar da graça não é lugar onde está tudo bem. O destilar da graça é lugar aonde não merece, aonde há opressão, aonde há luta, aonde há confusão. Ali você vai ter que viver e liberar graça, fazer coisas boas, ser um agente da graça de Deus dentro da sua casa, no seu trabalho, renunciar, carregar a cruz. Jesus disse: olha, se é para isso, eu vou carregar a cruz, eu vou receber o açoite, mas eu vou fazer coisas boas. Jesus nunca disse que não ia curar porque fulano não queria nada com ele. Você está entendendo o que está acontecendo com você? Qual é o propósito que Deus quer para a sua vida? Você é agente da graça de Deus. Você é aquele que vai se levantar e Deus vai lhe colocar em lugares de trevas, para que as trevas possam se dissipar. Irmão, só depois que Jesus venceu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e a salvação foi para todos os homens. Olha o que está retido dentro do seu casamento, se você não quer viver a graça. Veja o que está retido na vida dos seus filhos, porque você tem vivido um tempo de acusação, de dureza, e não quer entender que é tempo de viver a graça de Deus dentro do seu casamento. Há esperança para momentos de injustiça e de decepção. Há esperança para tempos difíceis. Seja agente da graça de Deus. Eu não estou falando em você se conformar com o pecado das pessoas, mas você agir como agente da bênção. Foi isso que Pedro disse para que houvesse com os romanos: trate bem os seus senhores, submetam-se a eles. Pode passar, Felipe. Há um propósito, né? Trabalhamos para Deus, mas há um propósito. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu, olha aí, no lugar de vocês, deixando-lhe o exemplo
para que sigam seus passos. Opa! Irmãos, para que eu e você nós fomos chamados. Eu vou até beber água. Nós fomos chamados para quê? Para destilar a graça de Deus. E o versículo 21 que Pedro fala diz: olha, vocês foram chamados para isso. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, para dar exemplo, para que vocês sigam seus passos. Que passos são esses? É um passo de bater boca. É um passo de se levantar contra alguém, de ferir a vida de alguém. É um passo de querer sangue por sangue. Foi isso. Eu quero que você entenda, você que é nascido de novo. Eu não quero, talvez você nunca nasceu de novo, você não vai entender nada do que eu estou falando. Está na igreja, mas está perdido. Mas você que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo dentro de você, qual é o exemplo que nos deixou Jesus? A Bíblia diz, está claro, irmãos. Cristo sofreu em meu lugar. Ele liberou a graça na minha vida, me dando exemplo para que eu possa fazer a mesma. Qual foi o que foi que Cristo fez que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir com maneira graciosa, com favor imerecido, em lugares aonde sou injustiçado, sou perseguido, sobre a humanidade. Foi isso que Pedro falou aos crentes. É por isso que a gente fica tão difícil você poder ler isso e dizer: meu Deus, eu estou no século 20, como é que eu vou abençoar alguém que é meu Senhor, que me maltrata? Que lucro! Agora você está entendendo que isso agrada a Deus. Que a visão de Deus é alcançar o homem. Que Deus tem propósito em meio às trevas e à escuridão. Imagine que Deus olhou a humanidade e viu que andava em grandes trevas, e Ele manda o seu Filho. Deus não simplesmente disse: deixa lá morrer, não. Pode passar. O propósito do cristão na sociedade é honrar, glorificar o nome de Jesus, mesmo que muitas vezes não seja tratado bem. Guarde isso no seu coração. Esse é o propósito do cristão na sociedade: honrar, glorificar o nome de Jesus, mesmo que muitas vezes ele não seja tratado bem. Precisamos seguir os passos de Jesus, que sofreu por nós, mas nos deixou exemplo de proceder cristão. É isso que nós devemos fazer. É isso que Deus espera da gente a cada dia, a cada momento. É isso que o Senhor está querendo para as nossas vidas. Devemos caminhar nos passos de Jesus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu, no lugar de vocês, deixando-lhe o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Verso 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas pisaduras foram curados. Irmãos, eu quero, antes da gente passar o slide, trazer também uma rápida percepção sobre esses versículos. A gente já viu o 21, para que nós fomos chamados. Agora você vai ver a forma como Jesus nos deu exemplo. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano, mas nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Eu sei que esse padrão pode ser alto demais para quem vive a superficialidade do Evangelho, que acha que ser crente é ser só simplesmente dizimista e ofertante. Quem acha que ser crente é ir simplesmente para o domingo de ceia. Isso é muito superficial.
Deus está querendo algo mais das nossas vidas, irmãos. Hoje aqui ninguém é indesculpável. Você não tem mais desculpa para não agir mais com graça diante das lutas que você está vivendo. Sabe o que é que está acontecendo? O seu coração está amargo. Você está deixando que esses sentimentos sejam o Senhor da sua vida. Tire agora do seu coração e peça ao Senhor para tomar conta. Irmãos, esse é o padrão que Deus quer para a minha vida e sua vida. Esse é o padrão de Deus para as nossas vidas e a gente precisa ter entendimento disso. Nós precisamos ter esse entendimento. Quando era insultado, primeiro o testemunho não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Sabe o que é que isso quer dizer? Ele fazia as coisas corretas. Ele não foi insultado porque ele era errado. Por isso, a destilação da graça, ele agiu com graça. Irmãos, é lindo isso. É muito lindo. Isso é que Deus quer que a gente viva. Deus quer o nosso testemunho e quer que a gente, no dia de for insultado, você não se revolte, você não revide, você, no dia do seu sofrimento, você não faça ameaça, você não saia julgando as pessoas. Esse é o exemplo. O 24 diz que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Irmãos, não era ele estava dizendo: olha, eu estou entregando a minha vida por vocês. Pode passar, Felipe. Considere o foco de Jesus, que é igual, ele continua confiando de maneira justa. Jesus continua, irmãos, justo. O foco dele não era viver errado. Jesus não queria viver de maneira injusta. Ele tinha foco. Mesmo que vocês me pisem, eu vou ser justo. Eu vou agir com graça. Esse é o foco que nós devemos ter. Essa deve ser a nossa atitude ao longo do dia. Irmãos, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Tem pessoas que a sua carne não suporta, mas abençoe. É verdade que a maioria de nós não chega nem perto do posicionamento ensinado por Pedro e vivido por Jesus. Não é verdade? A gente não chega nem perto disso. Mas é o alvo que nós temos que perseguir. Eu preciso destilar graça em ambientes de trevas e perseguição. Você precisa destilar o favor imerecido de Deus, que é a graça, em lugar onde você é hostilizado, maltratado. Foi isso que Pedro quis falar. Tem irmãos que não dormiram, meu Deus, mas não é uma questão que a gente vai fazer de nós mesmos. É uma mudança que Deus faz na nossa vida. Quem não é crente, que lê um negócio desse, fica desesperado. A pessoa que está na igreja, mas não entregou a vida a Cristo, fica desesperado. Está gostando só da pregação, do louvor, do ambiente, mas na hora da palavra que põe no prumo e diz: é assim que eu quero que você viva, a pessoa começa a saltar igual a pipoca no fogo. Vou ler de novo. É verdade que a maioria de nós não chega nem de perto do posicionamento ensinado por Pedro e vivido por Jesus. Passa um pouco. Somos muito rápidos em defender-nos, não é verdade? Por isso que a gente não chega perto. Somos uma geração que revida, é verdade também. Somos uma geração que não aprendeu a sofrer. Falamos sobre isso. Somos rápidos em irarmos. Somos rápidos em ameaçar pessoas. Somos rápidos, irmãos, em ameaçar com processos legais, né? Tem gente que se faz valer do conhecimento jurídico e diz: qualquer coisa eu... Irmãos, aonde você se encaixa nisso aqui? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Talvez você olhe para essa lista, você identifique 1, 2, 3, ou quem sabe todos. Mas veja bem o que Deus está lhe dizendo. Há um padrão de Deus que está acima
dessas coisas, e isso nos prende, isso tem sido a nossa escravidão. Quantas pessoas, quem sabe, ao ler a carta de Pedro, disse: não, nós vamos fazer um exército contra o Império Romano, nós vamos destruir. Irmãos, não é assim. Não é assim. Pode passar, Lipe. Quando foi a última vez que você, por vontade própria, para a glória de Cristo, levou um tapa e deu a outra face? Ficou com a boca calada e deu a Ele toda a glória. E aqui a expressão tapa, você não é necessariamente um tapa físico, mas quando você foi injustiçado e abençoou, quando você foi perseguido e você abençoou, quando você ficou de boca calada em vez de se maldizer e deu a Deus a glória. Meus irmãos, eu não sei, mas eu espero que esse vídeo possa estar incomodando você. Eu espero que esse vídeo possa estar trazendo para vocês incômodo daquilo que nós estamos falando nesta hora. Mas é necessário que a gente mude. É necessário, irmãos, não dá para ser crente mais com tanta carne. Não dá para ser crente vivendo de uma forma carnal, se emocionando na presença de Deus, mas quando é necessário entrar no prumo do propósito de Deus, a gente saltita, a gente não quer conta. Você é agente da destilação da graça de Deus. Deus quer te usar para destilar graça em trevas. Na vida de pessoas que são insuportáveis, Deus quer te usar. Na vida de pessoas como Saulo, que as pessoas tinham medo, e Ananias foi usado por Deus para destilar graça na vida de Saulo. Foi abençoar um homem, foi orar por um homem que matava os cristãos. Irmãos, olha a revolução que Deus pode fazer no seu Império Romano, naquilo que é trevas na sua vida, através de você entender que é um destilador da graça de Deus. E eu quero finalizar nesse momento, dizer a você que há uma cura. O negócio aqui está incomodando. Há uma cura. Versículo 22 diz: se ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele nos levou, Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor de suas almas. Pode passar. Meus queridos, o sofrimento de Jesus não só venceu o poder das trevas. Preste atenção. O sofrimento de Jesus não só venceu o poder das trevas, nos trouxe cura, nos convertendo ao pastor e bispo de nossas almas. Então, essa conversão não é uma conversão de roupa, de sapato. A palavra pastor quer dizer aquele que guia, aquele que que dá a direção, aquele que vai fazer com que você tenha um alimento, que livra do perigo, mas que ele leva de um aprisco para o outro, de um pasto para o outro. A palavra pastor quer dizer cuidado, a palavra bispo quer dizer supervisão. Irmão, se a gente não estiver preparado para viver debaixo do cajado do pastor e ser ovelha, nunca vamos ver as trevas se dissiparem em nossas vidas. Não tem como você falar que é ovelha do Senhor se você não procura andar no plumo do propósito de Deus. Não tem como você dizer que é ovelha de Deus se você não procura entender qual é o propósito da palavra de Deus para a sua vida. Nós precisamos ter muito cuidado.
Irmãos, a Bíblia diz no verso 23 que Jesus entregava tudo àquele que julga com justiça. Quando você for insultado, quando você sofrer, não faça ameaças mais. Mas olha o segredo de Jesus, e olha o nosso segredo. Está aí, Felipe, nesse slide do verso 23, marcado de amarelo. Olha o segredo que Jesus nos dá nesse momento. A Bíblia diz que ele não fazia ameaça quando era insultado, não revidava quando sofria. Ele simplesmente entregava àquele que julga. Sabe quem é que julga com justiça? É Deus. Você não precisa se preocupar, você não precisa se justificar, você não precisa se explicar. O sim do crente é sim, o não é não. E o que passa disso é procedência maligna. Então eu quero que você entenda isso. Outra coisa, a nossa atitude, pode voltar ali, a nossa atitude em relação às injustiças também passam por um processo de cura, nos levando a seguir o exemplo de Cristo. Quando olhamos para o pavor da cruz, irmãos, o problema todo é aí. Quando a gente vê o pavor, da cruz que Jesus carregou, podemos fazer tantos questionamentos. A gente fica questionando, tipo, por que um homem inocente teve de suportar tamanha injustiça? Por que devemos fazer o mesmo? Não é assim? Por que devemos resistir aos espinhos e açoites? Por que devemos submeter-nos às marteladas e aos pregos e à cruz do sofrimento? Irmãos, a gente começa a questionar quando a gente vê, quando a gente começa a perceber o pavor que é a cruz, e dizer assim, mas eu sou crente. Olha, talvez hoje aqui tem muita gente que vai dar para trás. Pergunta aí alguém, irmão, vai continuar seguindo com Jesus? Tem muita gente boa aí que vai dizer, não, eu não sou crente para isso não. Tem um crente que diz que não é otário, Eu sou crente, mas não sou otário. Mas me perdoe o mau uso da palavra. Na visão do mundo nós somos, sim. E eu não quero ser parecido com o mundo. No mundo é o valente, no mundo é o que tira vantagem. Mas ser ovelha de Deus é abençoar quem persegue, é tratar bem quem persegue. Eu não sei se você tem isso na sua cabeça, se fala dentro da sua casa. Talvez você tenha todos esses questionamentos aqui. Por que eu devo sofrer isso? Por que eu vou resistir aos espinhos e açoites? Por que eu devo me submeter às marteladas e aos pregos? Eu posso me levantar, eu posso dizer, olha, eu sou otário não. Se você disser um, eu digo duas. Se vier para cá, tem. Não é assim que a gente faz? Por que tudo isso? Essas perguntas todas vêm ao nosso encalço. Olha o que diz a palavra aqui. Olha o que diz o slide. Porque isso nos faz buscar a proteção do Salvador. Em vez de defendermos-nos ou lutarmos com os nossos direitos. Eu quero lhe dizer que quando você decide agir com graça, você depende de Deus. Quando você libera graça em lugares que são hostis a você e você age com graça e bondade, você vai depender do Senhor, e Deus está dizendo exatamente isso. É isso que Deus quer que você viva hoje. Quem sabe você vai ter que abençoar um marido que lhe trata mal. Quem sabe você vai ter que agir com graça com um filho rebelde. Agir com graça, irmãos, não é aceitar o pecado e dizer a ele que está tudo bem, não é isso.
É você se levantar para orar, é você se levantar para cuidar. Quem sabe você precise, nesse dia, agir com graça no seu trabalho, em um lugar onde as pessoas falam mal de você. Quem sabe você precisa agir com graça na vida de um irmão que você não gosta. Não deixe os sentimentos tomar conta da sua vida. Você serve a um Deus vivo. Você serve a um Deus todo-poderoso. Olha o que Deus está lhe falando nesse momento. Irmãos, nós estamos é um momento de revolução. Não basta você querer estar na rua, não basta você querer estar... Não é isso que Deus está querendo. Deus olha o homem. E eu vou aqui além, quantos romanos que foram cruéis foram salvos através de testemunho desses servos de Deus. Era a vontade do Senhor que aqueles homens se levantassem cheios de graça na frente do Império Romano. Não é graça humana, é graça de Deus, aquilo que a gente experimentou. Eu sou fruto da graça, você é fruto da graça, e o que nós temos é olhar para o outro cheio de graça. As graças destroem as trevas. Ser agente de graça lhe faz um profeta em meio à escuridão. Ser agente de graça faz você liberar bênção no meio da carnificina, do pecado. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós não somos de César. Nós não somos deste mundo. Eu sei que é difícil para alguém deste mundo ter entendimento do que está acontecendo. Mas aquele que é crente, que é convertido, aquele que entregou a vida a Cristo, aquele que sabe quem é o seu Senhor, ele vai se voltar e vai dizer: eu quero ser agente de graça. Isso nos faz buscar a proteção do nosso Deus. Eu quero ser dependente. Não importa se eu vou ter que carregar a cruz, não importa se eu vou ter que deixar as marteladas nas minhas mãos. Eu quero viver, irmãos, dependendo do Senhor. Só vive dependendo de Deus quem entende essa verdade. Dependência de Deus não é conversa. É ser agente de graça no meio das trevas. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ter o nosso tempo da ceia do Senhor. Eu quero pedir aqui a Felipe, ali, por favor. Você vá se preparando aí com a sua família. Quem sabe você precise nesse momento viver um tempo, um tempo de graça para a sua vida. Quem sabe você precise nesta hora, como pai, agir com graça na vida dos teus filhos, porque você experimentou a graça e hoje você precisa destilar graça. E quem destila graça sofre, carrega a cruz, é açoitado, é humilhado, mas tem um propósito: destruir as trevas. Todo o poder das trevas que há vai ser destruído porque você é um agente de graça. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos orar pelo pão e pelo cálice neste momento. Junte-se aí a sua família, seus filhos, se perdoem, peça perdão. Declare que você quer ser agente da graça dentro da sua casa, na vida dos teus filhos. Abra seu coração para Deus, diga os sentimentos que você tem carregado por pessoas e agora abra mão dos sentimentos. Diga: Deus, eu abro mão. Eu não quero mais nutrir sentimento de ódio, de raiva, de inveja. Qualquer coisa que queira dirigir a minha vida agora está repreendido em nome de Jesus. Eu entrego os meus sentimentos a Jesus de Nazaré nesse momento, ao Espírito Santo, para que a partir de hoje conduza os meus sentimentos e a minha vida.
Está quebrada agora toda a cadeia, todas as amarras que lhe prendiam de ódio, de vingança. Não importa o que lhe fizeram, você vai agir como agente da graça nesse momento. Foi por isso que ele morreu. Foi por isso que ele se entregou, para que pudesse quebrar as trevas que havia na minha vida e na sua vida. Pai querido, Pai amado, eu quero consagrar este pão. Eu quero consagrar esse cálice, Pai, esse suco de uva. Este pão que é o teu corpo. Esse pão que foi dado, Senhor, por nós. Esse pão que fez com que as tuas feridas nos trouxessem, Pai, cura. Nós estávamos perdidos como ovelhas sem pastor. Deus, e através, Senhor, da tua entrega, podemos nos quebrantar, Senhor, e nos converter a Ti. Ó Deus, e fomos curados de todo ódio, de toda mágoa. Fomos curados, Senhor, de todo sentimento maligno. Ó Deus, o Teu sangue que purifica pecado, o Teu sangue, Senhor, que nos dá vitória. Queremos consagrar, Senhor, estes elementos nesta hora, pedir a Tua bênção neste momento, Senhor. Ó Deus, em memória de Ti, Pai, que nós vamos comer do pão e beber do cálice nesta hora, em nome de Jesus. Em memória de Jesus que se entregou, morreu, ressuscitou. Em memória de Jesus que foi exemplo de uma vida cheia de bondade e graça, no meio de um povo que andava em trevas, que era eu e você. Se hoje temos luz, é porque Ele pagou o preço da cruz. E o exemplo foi dado para mim e você. Hoje tomamos essa ceia como agentes da graça de Deus. Nós somos agentes da graça de Deus, não importa o sofrimento, Deus vai te levantar como agente da graça dele. Em memória de Jesus, Ele voltará, que morreu, ressuscitou e voltará. Comamos do pão e bebamos o cálice. Aleluia, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós. Muda, Senhor, a nossa vida nesta hora. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor. Deus, agora eu entendo que amor grandioso o Senhor teve por mim, pelos nossos irmãos. O Senhor decidiu viver uma vida de graça no meio das trevas, para que pudéssemos ser livres. E o Senhor tem dito a cada um de nós que é tempo de vivermos de graça, na graça, no favor imerecido em meio ao ambiente de trevas, para que outros possam ser livres. Muito obrigado pela vida de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo sangue que nos purifica de todo pecado. Deus, que haja paz entre as famílias, bênção entre as famílias nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia, que bênção. Guarda essa palavra no seu coração. Eu quero dar uma orientação, aos irmãos, antes de termos a oração final. Nós temos visto o que tem acontecido aí, alguns irmãos sendo acometidos, pela Covid, por esse vírus. Então, é o seguinte, nós vamos continuar mantendo, o que tem sido dito, o distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, tudo isso nós vamos fazer. Mas se porventura você for atingido, irmãos, eu quero que você ore ao Senhor, peça orientação a Deus, aos seus médicos, mas assim, você tem o direito, presta atenção, você tem o direito de fazer uso da cloroquina, certo? Você deve conversar com o seu médico, deve conversar com as pessoas da sua família e fazer uso. Se você quer fazer, nada lhe impede de você fazer. Por lei você vive isso, você tem que fazer isso. Não espere a coisa piorar para poder chegar em um nível complicado. Não espere isso, certo?
você precisa ter a percepção do que está acontecendo. Então, por favor, né? Não é uma decisão que você tem que, porque eu estou mandando, não. Você vai orar, conversar com a sua família, seu médico, e sobre orientação médica, você toma. Se tiver de assinar, e se você quiser assinar, você assina. A nossa experiência aqui em casa é o seguinte: se alguém cair com a Covid, nós vamos tomar. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Né? Se as coisas já eram claras para mim antes do anúncio da OMS, ficou mais claras ainda. Né? Então eu quero dizer aos irmãos, os irmãos fiquem livres, né, para assumir o tratamento que quiserem. Agora eu e a minha casa, se minha mãe cair hoje doente, nós vamos indicar cloroquina para ela. Né? Se a gente tiver uma febre, tiver constatado mesmo em casa com febre de Covid, nós vamos usar cloroquina. Ah, pastor, mas irmãos, isso aqui não é uma ordem. Isso aqui é uma orientação. Você concorde ou não. Se você não concorda, você usa o que você achar que deve. Não é verdade? Você usa o que você achar que deve. Agora, você também não pode, no meio dessa confusão toda, ficar lesado, né, no sentido de alguém receitar outra coisa que não seja o que você gostaria. Tá certo? Então, assim, eu sei que os dias são difíceis, né? As complicações estão aí, muitos problemas acontecendo, mas olhe bem o que eu estou dizendo, uma orientação que você deve buscar, primeiro a Deus, sua família e seu médico. Né? Você precisa dizer ao seu médico que tipo de tratamento você gostaria de tomar. Pronto. Isso depois que vocês... Ah, pastor, eu não quero usar cloroquina. Você não usa. Né? Você não usa. Está com febre, voltou para casa, não tem maiores sintomas, mas quer usar cloroquina, use. Né? Converse antes, veja, tudo debaixo de orientação médica. Tá certo? Para que a gente, irmãos, não seja enganado, não seja... Você já imaginou quantas pessoas morreram? E agora? Né? E agora? Como é que vai ser? Né? Então, vamos procurar ter calma, mas assim, essa orientação precisa ser dada. Né? Há muitos irmãos que na hora que sabe que tem a Covid, fica desesperado. Não é tempo de desespero. Né? Tem irmãos que tiveram, nem avisar a igreja. Né? Não é tempo de estar todo mundo... Não, irmãos. Não é verdade? Deus está cuidando de tudo. Nós vamos caminhar. Né? Vamos enfrentar o que tem de ser enfrentado. Agir com graça. Olha a palavra de hoje. Não é verdade? Mas é preciso que os irmãos também tenham um pouco de entendimento daquilo que tem que ser feito. Né? Não deixe a coisa piorar para depois remediar. Nós temos várias pessoas, né, conhecidas que tomaram, estão se dando bem, outras já foram curadas, que foi pública, né, como o pastor Abraão, né, da IBAN. Então, assim, outros pastores, um casal lá da Paraíba também. Então, eu quero que vocês entendam, né, entendam. Não seja estatística de ninguém. Vocês têm liberdade para escolher o que vocês querem. Se não quiser, é a liberdade que você tem. Eu e a minha casa, se a gente cair, nós vamos usar cloroquina, tá bom? Então, vamos continuar orando pela vida dos irmãos, vamos continuar orando para que Deus possa cessar esse vírus na nossa cidade, no nosso estado e no Brasil e no mundo, né? E pedindo a Deus que traga bênção sobre a nossa casa. Vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Nós ainda vamos dar um tempo ainda para... Alguns irmãos têm me ligado, né, quando é que a gente vai voltar. Ainda vamos dar um tempo. Por mim voltava ontem de ontem, mas
assim, eu tenho orado ao Senhor e Deus ainda não me deu o sinal verde para voltar, né? E assim, vamos estar esperando o momento de Deus com calma. É o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Vamos aproveitar esse momento que estamos tendo, tá bom? Um tempo especial na presença do Senhor. Então vamos orar, agradecendo por tudo, né, por esse tempo maravilhoso. Pai, muito obrigado por isso, por esse momento. Queremos pedir pelos irmãos que estão enfermos agora, que o Senhor passe a tua bênção, Senhor, e a tua mão sobre eles, trazendo cura à vida desses irmãos. Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe os dizimistas, os ofertantes, abençoe aqueles que não estão podendo viver esse tempo de dizimar e ofertar, mas que a tua graça os alcance. Deus, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, que o Senhor esteja abençoando os desempregados, aqueles que estão vivendo dias de luta. Ó Deus, que a tua mão esteja sobre eles também. Deus, abençoa os teus filhos, abençoa as nossas vidas. Nos dá uma semana de bênção, de paz, Senhor, de proteção. Põe do teu sangue sobre nós. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem perder sua vida por amor